O Catecismo da Igreja Católica nos ensina que o batismo é o fundamento de toda a vida cristã, a porta da vida no Espírito. Sendo assim, dada a sua importância, quem pode ministrar o batismo? Gostou desse tema? Então já deixa o seu like e assista o vídeo até o final. Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Canonicamente, ou seja, levando-se em conta apenas quem tem a licença de batizar, são os bispos, os sacerdotes e os diáconos na Igreja Latina, porque na Igreja Oriental os diáconos não são autorizados. Porém, não somente o aspecto canônico deve ser levado em conta, mas também o da capacidade. E nesse viés, o Catecismo da Igreja Católica nos ensina que, em caso de necessidade, qualquer pessoa, mesmo não batizada, que tenha a intenção exigida, pode batizar. Vejam que até mesmo um pagão pode ministrar o batismo. Para tanto, basta que queira fazer o que a Igreja faz quando batiza. Você quer saber mais, né? Então lembra de curtir esse vídeo e se inscrever aqui no canal para não perder nada por aqui, ok? O Código de Direito Canônico, em seu cânon 861, parágrafo 2, traz uma importante orientação, dentre outras. Os pastores de almas, principalmente o pároco, sejam solícitos para que os fiéis aprendam o modo certo de batizar. Então, como é que se administra o sacramento do batismo a alguém? Em primeiro lugar, para ocorrer um batismo, é preciso que haja um pagão, pois quem já foi batizado não pode ser batizado novamente, né? Em segundo lugar, água. E em terceiro lugar, alguém disposto a ministrar o sacramento em consonância com a intenção da Igreja. Não é necessário que a água seja benta, mas é preciso que seja de fato só água pura. Outros líquidos não são aceitáveis, ok? A água, então, deve ser derramada sobre a cabeça da pessoa que vai ser batizada, sendo jogada por 3 vezes e sendo pronunciada a seguinte fórmula. Fala o nome da pessoa, né? Fulano. Eu te batizo em nome do Pai, derrama um pouco de água, e do Filho, derrama mais um pouco de água, e do Espírito Santo, e derrama mais um pouquinho de água. Feito isso, a pessoa já está batizada. Lembrando que a concretização desses gestos pressupõe a intenção da Igreja, de fazer o que a Igreja faz. Assim, uma obra de caridade, um apostolado ao alcance de todos, pode ser justamente ensinar profissionais da área da saúde, médicos, enfermeiros, auxiliares, a batizar, para que em caso de risco de morte iminente, eles possam ser instrumentos de salvação às crianças. E em se tratando de criança recém-nascida, o batismo requer um certo cuidado, pois o bebê possui uma camada de gordura sobre a pele, que deve ser retirado o suficiente para que a água atinja de fato a sua cabeça. Nas situações extremas em que somente uma parte do bebê vem à luz e existe o grave risco de morte, também é permitido e indicado o batismo. Ainda em caso de emergência, o ideal é que, ao menos, um dos pais seja consultado. No entanto, se existe um perigo de morte, qualquer pessoa pode batizar uma criança, mesmo sem a licença dos pais. E isso acontece porque, como ensina o Catecismo da Igreja Católica, o batismo é necessário para a salvação. Refletindo sobre essa grave afirmação, algumas perguntas podem surgir, né? Dentre elas, assim, e as crianças que morrem sem o batismo? Estão elas condenadas ao inferno? A resposta é simples, não se sabe. O que se sabe é que esse sacramento é condição para a salvação. O Concílio de Trento, citado pelo Catecismo, afirmou: se alguém disser que o batismo é livre, ou seja, não necessário para a salvação, seja anátema. E nós também temos um vídeo, né, Carol, aqui no canal, que fala sobre o limbo dos infantes. Você já assistiu? Ainda não? É muito importante que você assista e entenda melhor sobre esse assunto. Eu vou colocar o link para este vídeo aqui em cima nos cards e também aqui embaixo na descrição deste vídeo, ok?
Os sacramentos, eles são o caminho obrigatório que Deus deu ao homem para a sua salvação. Mas isso não significa que ele tenha de se ater a eles também. Diz o catecismo que Deus ligou a salvação ao sacramento do batismo, mas ele mesmo não está ligado aos seus sacramentos. Então, é esperado e desejado que as crianças não batizadas estejam no céu. Quanto ao chamado limbo dos infantes, trata-se de uma opinião teológica. O que a Igreja afirma é que, quanto às crianças mortas sem o batismo, a Igreja só pode confiar na misericórdia de Deus, como faz no rito das exéquias por elas. Nós sabemos que a grande misericórdia de Deus, que quer que todos se salvem, e a ternura de Jesus Cristo para com as crianças, nos permitem esperar que haja um caminho de salvação para as crianças mortas sem batismo. Eis porque é tão premente o apelo da Igreja de não impedir as crianças de virem a Cristo pelo dom do santo batismo. Não se pode dizer, contudo, que essas crianças tenham o chamado batismo de desejo, pois este é para os catecúmenos, ou seja, aqueles que já têm fé, mas não receberam em tempo o sacramento. O desejo de ser batizado já é para a Igreja fonte de salvação e de justificação. Olha só, além do sacramento do batismo, existem então ainda essas duas possibilidades: o batismo de desejo, que o Raimann acabou de explicar, e o de sangue, que se dá com o martírio. O batismo, portanto, é o sacramento que faz com que os homens sejam incorporados à Igreja e feitos participantes da sua missão. Ele é o sacramento da regeneração pela água na palavra. E não custa lembrar que não é obrigatório que a pessoa seja mergulhada na água, como dizem os hereges. Apenas derramar a água 3 vezes sobre a pessoa que está sendo batizada, como a Carol explicou aqui muito bem, é o suficiente. Além do mais, também não custa lembrar que tem que ser água mesmo, não pode ser água boricada ou oxigenada, ou vinho, cerveja, suco, refrigerante, nem qualquer outro líquido que não seja água, H2O, ok? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você ainda tem alguma dúvida sobre o sacramento do batismo? Coloque aqui nos comentários para nós o que você achou do vídeo de hoje, ok? E se você ainda não curtiu esse vídeo, deixe o seu like para nós, ok? Que Deus te abençoe e salve Maria Imaculada!